Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tecidos, especificamente o tecido epitelial. Bom, os tecidos eles podem ser definidos como agrupamentos de células, que apresentam formas e funções semelhantes. Existem vários tipos de tecido e dentro deles subtipos. Alguns dos principais tipos são o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, que será falado hoje. Dentro do tecido epitelial, nós temos dois tipos também, que é o de revestimento e o glandular. O tecido epitelial é formado por células justapostas. Isso quer dizer que ele é formado por células muito próximas umas das outras, e por isso possui pouca matriz extracelular. Ele é um tecido avascularizado. Isso quer dizer que ele não possui vasos sanguíneos. A sua manutenção se dá através da lâmina basal ou lâmina própria. O tecido epitelial dá revestimento e proteção ao organismo. Nos animais está presente em todo o corpo, externamente é chamado de epiderme e internamente reveste cavidade e canais de diferentes órgãos. Esse tecido desempenha diversas funções. A origem embrionária do tecido epitelial se dá através dos três folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Alguma das funções desse tecido é a proteção e o revestimento, como exemplo nós temos a pele, a absorção, que ocorre muito no intestino, secreção e a excreção, que ocorre nos túmulos renais. O revestimento do tecido epitelial na parte externa do corpo serve como proteção porque, como é uma parte externa, tem contato com muitas coisas que podem machucar e ferir os seres. Então, ele protege, acaba protegendo por ser bem firme e não ter vasos sanguíneos. Então, você não se machuca. O tecido epitelial pode ser classificado de acordo com a forma como as suas células estão apresentadas na camada mais superficial. Podem apresentar formas do tipo pavimentosa, onde as células estão mais achatadas, ou escamosa, cuboide, onde as células, como o próprio nome já diz, são mais em formato de cubo, cilíndrico ou colunar. Além disso, são classificadas também de acordo com a quantidade de camadas, podendo ser simples, quando apresenta apenas uma camada, estratificada, duas ou mais camadas, ou pseudoestratificada, que apresenta apenas uma camada, mas tem a impressão de que possui mais, pois essas células possuem núcleos de diferentes alturas e diferentes formas, o que acaba dando a impressão que pode haver mais camadas. De acordo com a sua função, nós temos dois tipos de tecido epitelial, o de revestimento e o glandular. As células do tecido epitelial de revestimento formam camadas que revestirão tanto a superfície do corpo como órgãos e a cavidade interna. O tecido epitelial de revestimento pode ser classificado de acordo com a quantidade de células e formas. Todo o epitélio deste tecido está sobre uma malha glicoproteica chamada lâmina basal. Já as células do tecido glandular possuem as mesmas características do de revestimento, porém suas células são muito unidas e em geral estão dispostas em uma única camada. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora que formam órgãos especializados chamados glândulas. As células de secreção também podem estar isoladas entre as células de revestimento ou formando o septélio. Elas podem ser de dois tipos, exócrinas ou endócrinas. As glândulas exócrinas se mantêm conectadas ao epitélio, formando ductos que lançam as secreções para alguma cavidade ou para fora do corpo. E como exemplo de glândula exócrina, nós temos glândulas salivares, que liberam saliva. As glândulas endócrinas não possuem conexão com o epitélio, então elas lançam suas secreções na corrente sanguínea. E como exemplo de uma glândula endócrina, nós temos a tireoide. Métodos de estudo dos tecidos. Para estudar os tecidos, são feitos cortes muito finos que passam por processos de fixação e coloração. Depois, esses cortes são colocados em lâminas de vidro e levados ao microscópio para serem observados. Uma curiosidade sobre o tecido epitelial é que, apesar do que a maioria acha, a pele não é um tecido epitelial, mas um órgão que, dentre outros, possui esse tecido. Um exemplo prático de que o tecido epitelial é avascularizado está no fato de que, quando mordemos a parte interna da bochecha, não sangra. Com isso, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula. Logo abaixo, no último slide, nós temos as referências bibliográficas que foram usadas para preparar a aula e estar falando sobre os tecidos. Abraços!